Você perdeu algo que tinha certeza absoluta que era de Deus. Um relacionamento que você orou tanto para ter, uma oportunidade que parecia alinhada com tudo que você sonhou, uma pessoa que você tinha certeza que fazia parte do plano. E quando você perdeu, o mundo desmoronou, porque você não consegue entender. Se era de Deus, por que Ele deixou você perder? Se Ele é amor, por que Ele permitiu que te arrancassem das mãos? Se Ele ouve orações, por que Ele não impediu? Hoje eu vou te revelar algo que vai mudar completamente como você enxerga as perdas da sua vida. Deus não tirou de você por crueldade, Ele tirou por amor. E na revelação número 4, você vai descobrir o que Deus viu que você não conseguia ver. Fica até o final, porque eu vou te mostrar 5 razões espirituais profundas de por que Deus permite e às vezes provoca perdas na tua vida. E quando você entender isso, cada perda do passado vai fazer sentido. Se você está assistindo isso agora com o coração partido por algo que perdeu, não é coincidência, é Deus falando. Eu sei que dói de uma forma que palavras não descrevem. Você investiu tempo, energia, fé, esperança naquilo. Você tinha certeza que era a vontade de Deus. Você orou antes de começar, pediu confirmação, viu sinais, e ainda assim você perdeu. E o pior não foi a perda em si, foi a confusão espiritual que veio depois. Deus, eu confiei em Ti. Por que isso aconteceu? Eu entreguei nas Tuas mãos. Por que não protegeste? Eu fiz tudo certo. Onde foi que eu errei? Deixa eu te dizer algo que vai trazer alívio agora mesmo. Nem toda perda é consequência de erro seu. Nem toda perda é castigo por pecado. Nem toda perda significa que você saiu da vontade de Deus. Às vezes, Deus tira algo bom para te dar algo melhor. Às vezes, Ele fecha uma porta que você queria aberta, porque Ele vê o que tem do outro lado e sabe que te destruiria. Às vezes, Ele permite que você perca, para que você encontre o que realmente importa. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e não era castigo. Era processo. Abraão teve que colocar Isaque no altar. José perdeu a família, a liberdade, a reputação. E em todos esses casos, Deus tinha um propósito que só seria revelado depois. Se você acredita no propósito, comente agora. Confio no propósito. Se você está escolhendo confiar mesmo sem entender. Primeira razão profunda. Deus tira o que começou a ocupar o lugar dele no teu coração. Isso dói de ouvir, mas é verdade libertadora. Aquilo que você perdeu tinha se tornado um ídolo. Não no sentido de estátua que você adorava, mas no sentido de que você colocou naquilo a esperança, a segurança, a identidade que só Deus deveria ter. Aquele relacionamento definia quem você era. Aquele emprego determinava seu valor. Aquele sonho era a razão da sua existência. Aquela pessoa era sua fonte de felicidade. E quando algo criado ocupa o lugar do Criador no teu coração, Deus, por amor, precisa intervir. Êxodo 23 é claro: não terás outros deuses diante de mim. Deus não divide o trono do teu coração com nada e ninguém. Não porque Ele é egoísta, mas porque Ele sabe que nada além dele pode te satisfazer verdadeiramente. Quando você coloca a sua felicidade em algo além de Deus, você se torna refém daquilo. Se aquilo fica, você fica bem. Se aquilo sai, você desmorona. Sua paz depende daquilo. Sua alegria está condicionada àquilo. E Deus te ama demais para te deixar nessa escravidão emocional. Então Ele remove, não para te punir, para te libertar. Pensa na história do jovem rico, em Mateus 19. Jesus pediu que ele vendesse tudo e o seguisse, não porque riqueza é pecado, mas porque a riqueza tinha se tornado o Deus daquele homem. E enquanto aquilo estivesse no trono, Jesus não poderia estar. O jovem escolheu a riqueza e foi embora triste. Mas alguns de nós
Deus não nos dá escolha. Ele simplesmente tira. E no momento parece crueldade, mas é libertação. É Deus dizendo: eu não vou competir pelo teu coração. Ou sou eu, ou não é ninguém. Ou talvez você perdeu aquele relacionamento porque estava mais apaixonado pela pessoa do que por Deus. Talvez perdeu aquele emprego porque sua identidade estava no cargo, não em Cristo. Talvez perdeu aquela oportunidade porque você tinha colocado mais fé naquilo do que no próprio Deus. E Deus, como Pai zeloso, arrancou da tua mão o ídolo. Doeu, mas salvou tua alma. Porque ídolos parecem dar vida, mas no final matam. E Deus te ama demais para te deixar morrer agarrado numa mentira. Recapitulando, Deus remove o que compete com Ele pelo teu coração. E na razão 2, você vai entender o timing perfeito da perda. Segunda razão que muda tudo. Deus vê o futuro que você não vê. Ele não tirou pelo que aquilo era. Ele tirou pelo que aquilo se tornaria se continuasse. Aquele relacionamento parecia perfeito nos primeiros meses. Mas Deus viu o que viria depois. A toxicidade, a manipulação, o desvio espiritual, a destruição emocional. E Ele te protegeu antes de chegar lá. Isaías 55:9 declara: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus opera de uma perspectiva eterna que você não tem acesso. Ele vê todos os caminhos possíveis, todas as consequências, todos os desdobramentos. E quando Ele fecha uma porta, não é arbitrário. É proteção estratégica baseada em informação que você não tem. Pensa em Jó novamente. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó: filhos, riquezas, saúde. Jó não entendia. Seus amigos diziam que era castigo por pecado escondido, mas não era. Deus estava provando algo no espiritual que Jó não podia ver. Estava demonstrando que o amor de Jó era genuíno, não condicional às bênçãos. E no final, Jó recebeu em dobro tudo o que perdeu. Mas o processo da perda foi necessário para revelar o que estava no coração dele. Você acha que aquela pessoa era a certa, mas Deus viu como ela te afastaria do propósito. Você acha que aquela oportunidade era a chance da vida, mas Deus viu como te destruiria se você conseguisse. Você acha que aquele caminho era a vontade de Deus, mas Deus viu o precipício no final da estrada, e Ele te ama demais para deixar você cair. Então Ele fechou, bloqueou, impediu, e você interpretou como rejeição. Mas era proteção máxima disfarçada de perda. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Tem coisas que você não vai entender agora. Só daqui a 5, 10 anos você vai olhar para trás e dizer: graças a Deus que aquilo não deu certo. Quantas vezes você já não passou por isso? Algo que você queria desesperadamente e não conseguiu. E hoje você agradece a Deus por não ter conseguido, porque você vê agora o que não via antes. A mesma coisa está acontecendo com essa perda atual. Só que você ainda não tem a perspectiva do tempo. Você está no meio da dor, no meio da confusão. Mas um dia você vai ver e vai agradecer de joelhos pela porta que Deus fechou, porque Ele viu o que você não via. Ele sabia o que você não sabia. Ele te protegeu do que te destruiria. Recapitulando, Deus remove baseado no que Ele vê no futuro, não no que você vê no presente. E a razão 3 vai te mostrar como a perda foi, na verdade, um redirecionamento divino. Terceira razão poderosa: você estava indo na direção errada e Deus te redirecionou através da perda. Nem toda porta aberta é de Deus. Nem toda oportunidade é divina. Às vezes você abre portas que Deus não mandou abrir, e Ele deixa você entrar, caminhar, investir.
até perceber que está no lugar errado. E quando você percebe, ele fecha tudo de uma vez. E parece castigo, mas é resgate. Jonas teve que ser engolido por um peixe para voltar para o caminho certo. Paulo teve que ficar cego para enxergar de verdade. Pedro teve que negar Jesus 3 vezes para entender sua dependência. Deus usa perdas para corrigir trajetórias. Você estava construindo no lugar errado, com as pessoas erradas, na timing errado. E Deus, em vez de deixar você investir anos numa fundação falsa, derrubou tudo antes de ficar pior. Isso dói, mas é misericórdia. Imagine construir uma casa durante 10 anos num terreno que não é seu, e só descobrir no final que vai ter que abandonar tudo. Deus não deixa isso acontecer. Ele derruba no começo. Parece destruição, mas é prevenção de uma perda ainda maior. Jeremias 29:11 promete: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano. E quando você sai desse plano, consciente ou inconscientemente, ele te redireciona, nem sempre com palavras audíveis, às vezes com perdas inegáveis. Aquele emprego que você perdeu te forçou a buscar a verdadeira vocação. Aquele relacionamento que terminou te impediu de casar errado. Aquela mudança que não deu certo te trouxe de volta para o lugar que você deveria estar. José foi vendido como escravo pelos irmãos, perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu tudo que conhecia. Mas aquela perda foi o redirecionamento que o colocou no palácio do faraó. Se ele tivesse ficado em casa, teria sido só mais um pastor. A perda foi o caminho para a provisão. Você está chorando pela porta que fechou, mas não está vendo a estrada que Deus abriu quando aquela porta se fechou. Você está lamentando o que perdeu, mas não está percebendo onde Deus está te levando através da perda. Deus está te tirando do plano B que você se contentou, para te colocar no plano A que ele sempre teve. E esse processo exige que você solte o que está nas mãos, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido, mesmo que pareça o fim. É redirecionamento. É Deus pegando o volante da tua vida e virando para a direção certa. E você tem 2 opções: resistir ou render. Resistir prolonga a dor. Render acelera o propósito. Recapitulando, Deus usa perdas como GPS espiritual para te tirar do caminho errado. E na razão 4, a mais profunda, você vai descobrir o que Deus está preparando que exige mãos vazias. 4ª razão, e essa é reveladora. Você não pode receber o novo com as mãos cheias do velho. Deus quer te dar algo, mas você está segurando algo. E enquanto você segura, ele não consegue colocar o novo na tua mão. Então ele abre teus dedos à força e você sente a dor de soltar. Mas era necessário, porque o que ele vai colocar nas tuas mãos agora é maior do que o que saiu. Abraão tinha Ismael, um filho que ele amava, mas Ismael não era a promessa. Era o plano B que ele criou quando cansou de esperar. E Deus disse: manda embora. Doeu, mas era necessário, porque Isaque, a promessa verdadeira, estava vindo. E se Ismael ficasse, haveria conflito, divisão, problema. Deus tirou o bom para dar o melhor. Você está chorando por Ismael, mas Deus está preparando Isaque. Você está segurando aquela pessoa que não é a promessa, e Deus está tentando tirar para colocar quem Ele prometeu. Você está agarrado naquele emprego mediano, e Deus está tentando te soltar para te dar a verdadeira vocação. Você está investindo naquele sonho que não é o dele, e Ele está fechando para abrir o que realmente vai te realizar. Mas você precisa soltar. Mateus 19:29 promete: qualquer que tiver deixado casas ou irmãos por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Deus multiplica o que você solta por ele,
Mas se você não solta, ele não pode multiplicar. Tem algo maior vindo, mas exige espaço, espaço físico, espaço emocional, espaço espiritual, e você está ocupado com o menor. Então Deus limpa, remove, esvazia, para poder encher com o que ele preparou. A viúva de Sarepta tinha só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eliseu pediu que ela fizesse pão para ele primeiro. Ela podia ter dito não. É tudo que tenho para o meu filho. Mas ela soltou o pouco que tinha, e Deus multiplicou de forma que a farinha não acabava. Ela precisou soltar o pouco para receber o muito. O que Deus está pedindo que você solte agora? Que relacionamento Ele está tirando porque Ele vê quem Ele preparou esperando? Que emprego Ele está fechando porque a verdadeira vocação exige dedicação total? Que sonho Ele está matando porque o sonho dele é maior? Solta, mesmo que doa, mesmo sem entender, porque Deus não tira sem recompensar. Ele não fecha sem abrir algo melhor. Ele não esvazia sem intenção de encher. Recapitulando, Deus esvazia tuas mãos para encher com o que Ele preparou que é maior. E a última razão vai te mostrar o propósito eterno por trás de toda perda. Quinta e última razão, a mais profunda. Deus permite perdas para que você o busque de verdade. Quando tudo está bem, você ora pouco. Quando tudo está resolvido, você busca pouco. Quando você tem tudo que precisa nas mãos, você esquece de quem provê. E Deus, que te ama mais do que qualquer coisa, não vai competir pela tua atenção. Então Ele remove. E na falta, você se lembra. Na dor, você clama. Na perda, você busca. Oséias 2:7 diz algo impactante. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Deus deixa você correr atrás do que não é Ele. Deixa você buscar satisfação em outras fontes. E quando você não encontra, quando você perde tudo, você volta para Ele, não porque Ele é cruel, mas porque Ele é o único que realmente satisfaz. E até você perder tudo mais, você não percebe isso. O filho pródigo tinha que perder tudo para voltar para casa. A samaritana tinha que ter 5 casamentos falhados para encontrar Jesus. Jó tinha que perder tudo para dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. A perda te leva para a profundidade com Deus, que a prosperidade nunca levaria. Quando você tem tudo, você ora de forma superficial. Quando você perde tudo, você clama das profundezas. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus está mais perto de você agora, na perda, do que estava quando você tinha tudo. Porque agora você está vulnerável, agora você está dependente, agora você reconhece que precisa dele de verdade. E essa intimidade com Deus, que nasceu da perda, vale mais do que tudo que você perdeu, porque as coisas vão e vêm. Pessoas entram e saem, oportunidades aparecem e desaparecem, mas Deus permanece. E quando você aprende a se firmar nele, não no que ele dá, você se torna inabalável. A perda não te destruiu, te transformou, te fortaleceu, te ensinou a depender de Deus, não das circunstâncias. E essa é a maior bênção que poderia vir de qualquer perda. Recapitulando, Deus permite perdas para te levar a uma intimidade com Ele, que a prosperidade nunca traria. Então agora você entende, aquilo que você perdeu não foi o fim da tua história, foi o fim de um capítulo que precisava terminar para que o próximo pudesse começar. Deus não tirou de você por crueldade, não foi punição, não foi abandono, foi amor estratégico. Foi Deus agindo como pai que vê o que o filho não vê,
como cirurgião que corta para curar, como oleiro que quebra o vaso defeituoso para refazer perfeito. Porque Ele vê o futuro que você não consegue enxergar, porque Ele conhece os perigos que você não consegue identificar. Porque Ele te ama demais para te deixar no lugar errado, com a pessoa errada, segurando a coisa errada. Romanos 8:28 não é só versículo bonito de quadro na parede, é promessa viva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção, todas as coisas, não só as bênçãos, não só as vitórias, não só os momentos felizes, todas as coisas, inclusive as perdas que te quebraram, inclusive as dores que te fizeram chorar sozinho de madrugada. Inclusive as portas que se fecharam quando você tinha certeza que eram de Deus. Inclusive aquele relacionamento que terminou e você pensou que nunca ia se recuperar. Inclusive aquele emprego que você perdeu e não sabia como ia pagar as contas. Inclusive aquela oportunidade que escapou das tuas mãos no último segundo. Deus está trabalhando tudo isso, absolutamente tudo, para o teu bem. E quando Ele terminar de orquestrar, quando todas as peças se encaixarem, quando você tiver a perspectiva completa que só o tempo e a maturidade trazem, você vai olhar para trás com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto e vai dizer: Deus, obrigado por ter fechado aquela porta. Obrigado por ter tirado aquela pessoa da minha vida. Obrigado por não ter me dado o que eu implorei tanto. Porque agora eu vejo o que o Senhor via e eu não conseguia enxergar. Jó passou por isso. Ele perdeu 10 filhos num único dia. Perdeu toda a riqueza, perdeu a saúde, perdeu o respeito dos amigos, ficou sozinho na dor sem entender. Seus amigos diziam que era castigo. Sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, mas Jó escolheu confiar mesmo sem entender. E no final, presta atenção no final, ele disse algo profundo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A perda revelou Deus de uma forma que a prosperidade nunca revelaria. A dor o levou para uma intimidade que o conforto nunca traria. E quando Deus restaurou em dobro. Jó terminou com mais do que tinha antes. Não porque mereceu, mas porque Deus é fiel. Porque Deus termina o que começa. Porque Deus não desperdiça nenhuma dor. O mesmo Deus que permitiu a perda na tua vida é o mesmo Deus que vai restaurar em dobro. O mesmo que fechou a porta que você queria aberta é o mesmo que vai abrir uma porta que você nem sonhou que existia. O mesmo que tirou da tua mão é o mesmo que vai colocar algo melhor, maior, mais alinhado com o propósito. Você só precisa confiar no processo. E eu sei que é difícil. Eu sei que dói confiar quando você não entende. Eu sei que é desafiador adorar no vale quando todos ao redor estão no monte. Eu sei que é quase impossível agradecer quando você quer questionar. Mas essa é a fé que Deus honra. Não a fé que só confia quando vê, mas a fé que confia mesmo sem ver. Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não vê ainda o propósito completo, mas pela fé você confia que existe. Você não vê ainda a restauração, mas pela fé você declara que vem. Você não vê ainda como Deus vai usar essa dor, mas pela fé você crê que Ele vai. E essa fé, essa confiança inabalável mesmo no meio da tempestade, é o que move o coração de Deus. Isaías 43:19 declara: eis que farei coisa nova e já está saindo à luz, porventura não o percebeis? Deus está fazendo algo novo na tua vida agora. Enquanto você chora pelo que perdeu, Ele está construindo o que vem.
Enquanto você processa a dor, Ele está preparando a bênção. Enquanto você aprende a soltar, Ele está pronto para colocar nas tuas mãos o que Ele sempre quis te dar. Você só não podia receber antes porque estava segurando outra coisa. Mas agora suas mãos estão vazias. Agora tem espaço. Agora Deus pode agir. Então eu declaro sobre você hoje, aquilo que você perdeu não define o teu futuro. O que Deus vai te dar é maior do que o que saiu. A perda não foi o fim da história. Foi o começo de um novo capítulo que será melhor. Deus não esqueceu de você quando tirou. Ele estava te protegendo, te redirecionando, te preparando. E o que Ele está trazendo agora vai compensar cada lágrima. Vai fazer sentido cada dor, vai valer cada momento de confusão. Agora, repete comigo em voz alta. Eu confio em Deus, mesmo quando não entendo. Eu creio que Ele está trabalhando através da perda. Eu solto o que saiu das minhas mãos para receber o que Deus preparou. Eu escolho adorar no vale, não só no monte. Eu declaro que o melhor ainda está por vir. Que o Senhor cure as feridas que a perda causou. Que Ele restaure em dobro o que foi tirado. Que Ele revele o propósito por trás de cada dor. E que quando você olhar para trás daqui a um tempo, você veja claramente a mão de Deus guiando através de tudo. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra trouxe clareza para o teu coração, se inscreve no canal agora. No próximo vídeo, 5 sinais de que o que você perdeu está voltando transformado. Você não vai querer perder. Até lá, permanece firme. Deus está contigo mesmo e principalmente na perda.